Bom dia, queridos. Hoje é nossa primeira Santa Ceia, primeira ceia do ano de 2024. Amém, graças a Deus. E nós estamos também em 12 dias de oração, como primícia para esse ano de 2024. Estamos aqui todos os dias, 6 horas da tarde, cada dia representando um mês da semana. Cada dia representando um mês do ano. E acho que todos vocês sabem que nesse ano de 2024 nós colocamos o tema como sendo o ano de portas abertas e novas oportunidades para a igreja. E nós temos declarado e profetizado sobre isso para cada mês. Nós cremos que é um tempo de oportunidade para a igreja de Cristo nesse ano de 2024. Só que as oportunidades, amados, elas passam por você. E você pode aproveitar as oportunidades ou deixar as oportunidades passarem. Amém? E é tão interessante que eu creio assim que o que Deus tem para falar à igreja, que vem com confirmação. Eu sempre começo a preparar minha palavra que eu tenho que pregar para um domingo, sempre com uma semana antes eu vou, preparando a minha palavra. E sexta-feira, acho que foi o dia que a pastora Rosi trouxe a palavra, ela trouxe a mesma palavra que eu vou trazer hoje aqui, com algumas coisas diferentes. Mas eu até mostrei para a pastora Zália, acho que o Marcelo e a Isabel estavam do meu lado, mostrei a minha pregação. Falei assim, não acredito, ela copiou a minha palavra, Mas é o Espírito de Deus que confirma aquilo que Ele tem para nós. Então eu creio que Deus ele realmente está querendo falar com a igreja. Eu queria que você pudesse abrir o teu coração, amém? Então, queridos, quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 10, o verso 46. E eu queria que você não perca a maior oportunidade do mundo, tá bom? Não perca a maior oportunidade do mundo. E é tão interessante porque eu tinha até buscado isso e ela falou a mesma coisa aqui, que a origem da palavra oportunidade, queridos, e a origem da palavra oportunidade, na realidade ela vem do latim, que chama-se opportunus. E essa palavra opportunus também ela está ligada a portus, que é porto, na realidade, porto de mar. E o que significava essa palavra opportunitas ou opportunus? É quando vinha o vento, queridos, e quando os navios, os veleiros, tanto para ele sair do porto, quanto para ele chegar ou para ele navegar, ele tinha que aproveitar esse vento que chamava opportunus. Daí vem a palavra oportunidade. E quando vinha esse vento, eles tinham que estar preparados para pegar esse vento, para sair do porto ou para entrar no porto para fazer a sua navegação. Então, daí vem a palavra oportunidade. Então eu quero pedir novamente e falar para a igreja: não percam as oportunidades que Deus está te dando, porque elas vão passar como um vento, assim como esses veleiros precisavam dos ventos, e eles tinham que estar atentos para poder navegar. As oportunidades vão passar por você, e você pode senti-la, você pode vê-la, mas levantar as velas e navegar vai depender de você, queridos. Amém? Então não perca as oportunidades que estiverem passando por você. Marcos capítulo 10, verso 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, e estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto
e foi ter com Jesus. Perguntou Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Amém, queridos? Vamos navegar nesse texto aí. Se você puder deixar a tua Bíblia aberta e você poder compreender junto comigo o que trata esse texto. Aqui Jesus está em Jericó e a palavra de Deus diz que uma numerosa multidão seguia Jesus. Guarde isso, numerosa multidão. Mas o texto, ele começa a ser bem específico. Aqui ele começa a dizer assim: Bartimeu, é um nome desse cego, ele tem um nome, Bartimeu. E aí o texto continua dizendo assim: cego, mendigo, filho de Timeu, e ficava sentado em tal lugar. Preste bastante atenção nesse texto, porque ele é bem específico, dizendo quem era essa pessoa. Ele era um cego que tinha um nome. O nome dele era o qual, queridos? Bartimeu. O texto aqui diz que ele era cego e mendigo. O que mendigo faz? Fica parado no lugar pedindo esmola. Concorda comigo? Mas aí o texto também diz assim, olha, filho de Timeu. Significa que, queridos, esse homem, ele era conhecido naquele lugar, era conhecido, a sua família era conhecida, o seu pai era conhecido. Então, o povo daquela região sabia quem ele era, não foi uma história inventada, não foi uma história criada, e tinha até o endereço aonde ele ficava pedindo esmola. Porque em algumas traduções diz assim: e ficava assentado à rua direita. Então existe, queridos, até o local. As pessoas sabiam quem era esse homem. Eles sabiam o nome dele, sabiam a família dele, sabiam o endereço dele e sabiam onde ele estava pedindo esmola. Sabiam que ele era cego realmente e sabiam que ele era um mendigo. Então não foi um texto criado, não foi uma história. Sim, existia ali, queridos, um homem com nome, sobrenome, família, conhecido naquele local. E todos sabiam aonde ele estava. Quando se fala, amados, porque no Velho Testamento, no Novo Testamento, sempre como se diz o nome de uma pessoa, é como lá em Minas. Conhece Minas Gerais? Não, vocês não conhecem. Não existe nome em Minas Gerais. Existe filho de quem? Sim ou não? Está aqui filho de Júnia, filho de Zé, Roberto. Não é Daniel. Não é isso? Não existe nome, existe é filho de quem? E no Velho Testamento, no Novo Testamento, aqui nessa época, existia ela, filho de. Significa que as pessoas sabem a geração que ele vem, sabem a família que ele vem. Ali está Bartimeu, filho de Timeu. Então, nós conhecemos, sabemos quem ele é. E aí, queridos, Bartimeu teve uma oportunidade. E ele sabia que essa oportunidade seria, talvez, a única oportunidade que ele poderia ter na vida dele. Qual seria essa oportunidade? Jesus. E a oportunidade estava passando por Bartimeu. Preste atenção. Lembra do vento que eu falei? Que passa, você sente o vento. Assim eram os marinheiros daquela época. Eles sentiam o vento, eles sabiam que a oportunidade estava passando. E ali está esse cego, Bartimeu, mendigo, pedindo esmolas, e não vê, mas ele sabia que a oportunidade dele estava passando naquele exato momento por ele. Ele poderia perder essa oportunidade. Lembre bem, cego não vê, mas ouve. Porque quando você perde algum das suas janelas da alma, você arruma uma outra para poder ficar mais aguçada. Então, como ele não podia ver, os seus ouvidos ficaram mais aguçados. Então ele ouvia muito bem, ele escutava muito bem. E provavelmente ele já tinha escutado falar muito de Jesus.
as histórias de quem era Jesus, os milagres que Jesus tinha realizado. Quem era esse homem? Jesus Cristo. E então ele escuta uma multidão que está acompanhando ele. E provavelmente ele começou a perguntar: o que é essa multidão? O que é esse barulho? É Jesus que está passando. Ele não sabia o local, mas ele sabia que Jesus estava vindo. E ali existia o quê? Uma numerosa multidão. E aí já existia mais um obstáculo para esse homem. Além dele não ver, existia mais um obstáculo para ele. Ele sabia que a sua oportunidade estaria passando por ele, mas existia uma outra obstáculo. Qual que era esse obstáculo? A multidão. Como que eu vou andar no meio da multidão? Como que um cego pode andar no meio da multidão? Mas aí ele só tinha uma arma. Ele só tinha algo que poderia chamar a atenção de Jesus. E o que era isso? Falar. Falar não, gritar. E aí ele começou a gritar. Ele começou a gritar, mas ele não começou a gritar: Jesus, escuta eu aqui. Jesus, olha eu aqui. Jesus, não. Ele fez o quê? Jesus, filho de Davi. Porque aí ele reconhecia quem era o Senhor. Ele reconhecia que realmente a promessa estava se cumprindo. Ele reconhecia realmente que ele era filho de Deus. E ele começa a gritar, ouvindo, verso 47, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele usou a única arma que ele tinha para chamar a atenção. O que? O grito. As oportunidades estão passando por você. Você vai ficar calado? A vergonha, a timidez vai impedir você de receber a sua maior bênção do mundo? Esse homem não, ele não importou. Ele, reconhecendo quem era Jesus, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas aí, queridos, verso 48, muitos o repreendiam para que ele fizesse o quê? Se calasse. Enquanto ele gritava, a multidão falava: cala a boca. Enquanto ele gritava, a multidão gritava: cala a boca, mendigo. Fica quieto, cego. Enquanto ele gritava, a multidão o repreendia para que ele se calasse. Mas, o texto aqui no verso 48 diz assim: mas ele cada vez gritava mais alto. Cada vez que ele era repreendido, ele gritava mais alto. Cada vez que falavam para ele: cala a boca, ele gritava mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Todas as vezes que quiserem te calar, queridos, para que você perca a oportunidade, grite mais alto. E ele gritava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão ao seu redor tentando calar e ele gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí no verso 49 existe algo. Parou Jesus. O grito, o clamor desse homem fez com que Jesus parasse. Uma multidão seguindo Jesus. Multidão. Multidão significa que é mais de 2, 3, 4. São várias pessoas. E aonde tem multidão, queridos, se tiver mulher junto, é um fala, que ninguém escuta. Então imagina aquele converseiro, aquela conversação, aquele monte de gente seguindo a Jesus. E esse cego gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão: fica quieto, fica quieto. E ele gritando. Agora ele conseguiu chamar tanto a atenção de Jesus, que o texto diz que Jesus fez o quê? Parou. Preste atenção, navegue comigo nesse texto. Esse homem conseguiu chamar a atenção de Jesus. E aí Jesus andando no meio daquela multidão, várias pessoas ao seu redor, várias pessoas andando com ele, várias pessoas querendo a bênção dele, porque essas pessoas que seguiam Jesus, elas queriam curas, milagres e comida.
elas queriam. Então ali, queridos, todos estavam querendo algo de Jesus, todos buscando algo de Jesus. Mas o texto aqui, ele é bem específico, que diz assim: Jesus parou. Será que nós temos conseguido chamar a atenção de Jesus com o nosso clamor, com o nosso grito? Será que você tem conseguido chamar a atenção de Jesus com o seu clamor, com o seu grito? Ainda que a multidão esteja ao redor de Jesus, se o clamor for sincero, ele vai parar. Ele vai parar. E acontece, e aqui o texto diz assim: parou Jesus e disse: chamai, chama-o, traga ele até a mim. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta, ele te chama. Preste atenção nesse texto. O texto não diz que Jesus escutou o cego clamar e foi até o cego. O texto não diz isso. O texto não diz que Jesus parou e veio até o cego. O texto diz que Jesus parou e falou assim: chama ele, traz ele até a mim. Preste atenção nisso, queridos. Ele conseguiu chamar a atenção de Jesus. Jesus para e fala assim: chama ele. E aí eles vão até Jesus e falam assim: tem o quê? Bom ânimo. Tem bom ânimo. Levanta-te, ele te chama. Aqueles que foram a chamar ele, falaram assim: olha, fica feliz, fica alegre, porque o seu clamor chamou a atenção de Jesus. E aí, queridos, muitos de nós queremos que o Senhor venha até a mim, faça da minha maneira. Muitos querem que Jesus venha até a mim e faça do jeito que eu quero. Muitos nem clamam e falam assim: Deus está em todos os lugares. Eu não preciso ir. Se Deus é Deus, Deus conhece o seu coração? Sim, conhece o teu coração, conhece o meu coração, conhece as nossas atitudes. Mas só que nós temos que chamar a atenção de Deus, queridos, com um coração sincero. E esse homem fez isso. E novamente o texto: Jesus não foi até ele. Jesus manda o quê? Chamar. Levanta. Ele te chama. Essa frase: Jesus te chama. E ele tem chamado a muitos. Ele tem chamado a muitos nesses dias. Só que muitos têm ficado sentados no lugar de pedir esmola, no lugar mendigando, sendo que na realidade Jesus está falando: levanta desse lugar, eu estou te chamando. Mas muitos gostam de viver nesse vitimismo, muitos gostam de viver nessa questão de ser coitado. Muitos gostam de viver nisso, de as pessoas estarem ajudando, das pessoas estarem tendo dó, e ainda coloca a culpa em Deus. Será que Deus não está vendo a minha situação? Será que Deus não está observando e vendo o que eu estou passando? Será que Deus não vai me ajudar? Será que Deus não vai me ver a minha situação? E Jesus está passando por você, por nós, e estamos calados. Esse homem aqui não viu Jesus. Assim como eu e você não vemos ele, mas nós sentimos a presença dele. Sim ou não? Sentimos a presença do Senhor. Então, quando você sentir a presença do Senhor, comece a gritar, queridos. Coloque a sua vergonha de lado, coloque a sua timidez de lado, coloque o seu orgulho de lado. O que vão pensar de mim? Tem que pensar o que Jesus pensa de você. E aí, queridos, ele começou e disse assim: chama ele, tem bom ânimo, ele te chama. Tem bom ânimo, ele te chama. Continua comigo no texto. Verso 50. No texto anterior, o que foram conversar com ele, falou assim: olha, tem bom ânimo, levanta, porque ele te chama. Verso 50. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto
e foi o que, queridos? Ter com Jesus. Novamente no texto. O texto aqui diz, queridos, que ele lançou a capa que ele tinha, jogou fora essa capa, pulou e foi em direção a Jesus. Essa capa, queridos, nesse tempo significava que ele era um mendigo, que ele poderia estar ali naquele local pedindo esmola. É assim como ele era representado e como os soldados romanos, como o governo de Roma autorizava o mendigo a estar naquele local pedindo esmola. Era daquela maneira que ele era reconhecido como um mendigo e poderia estar naquele local. Por isso que o texto diz lá no começo assim, olha, aqui está fulano, filho de Beltrano, cego, mendigo, que está sentado em tal lugar pedindo esmola. Ele era conhecido. E ele tinha aquela capa, queridos, que simbolizava a situação dele perante aquela sociedade. Aquela capa mostrava que ele era um morador de rua para pedir esmola. Ele estava ali, ele podia ficar ali. Agora, esse texto, quando ele fala assim, Jesus, filho de Davi, Jesus não vai até ele, vai alguém até ele e diz assim, olha, vem que Jesus está te chamando. O texto diz que ele pega essa capa, joga fora, pula e vai até Jesus. Preste atenção nessa questão da capa. Essa capa é o que o autorizava a pedir esmola. Sem aquela capa, sem aquela vestimenta, ele não poderia estar pedindo esmola mais. Eu não sei se você consegue entender o que eu estou tentando passar para você. Significa o seguinte, querido, que quando Jesus chamou ele, a fé dele era maior que muitos que estavam seguindo a ele. Porque quando Jesus chamou, ele falou assim, a partir de agora eu não preciso mais dessa capa, porque eu sei o que ele vai realizar na minha vida. Entenderam? E o problema é que quando Jesus nos chama, queridos, nós carregamos e levamos com nós o nosso passado. Muitos chegam até Jesus, mas para uma novidade de vida. Eis que tudo se fez novo. Não diz assim o texto? Eis que tudo se fez novo. Mas não, nós queremos levar o nosso passado, nós queremos levar aquela capa suja, nós queremos levar, sabe, a nossa dor junto conosco, nós queremos chegar diante de Jesus e Jesus, olha aqui, você não está vendo não, e mostrando para os demais, olha da onde eu vim, o meu passado, a minha dor. Muitos gostam disso. E é necessário que eu venha pegar essa capa e largar o meu passado lá atrás, porque tudo se fez novo. O sangue de Cristo me purifica de todo o pecado. Eis que tudo se fez novo. Agora estou vivendo em novidade de vida. Para que trazer essa capa com você? Para que trazer o seu passado junto com você? E muitos gostam de trazer essa capa suja, fedida. Vou ter um encontro com Jesus e eu continuo com essa capa. Mas esse homem, diz a palavra de Deus, que ele deu um salto. Preste atenção. Quando Jesus o chamou, ele ficou tão feliz e ele pulou, ele saltou depressa e jogou fora o passado dele. Ele não tinha recebido o milagre que ele queria ainda. Não tinha. Mas ele tinha naquele momento um encontro com Jesus. Ele não sabia se Jesus ia curar, mas ele tinha fé que Jesus iria curá-lo. E quando nós encontramos com Deus, queridos, com Jesus, nós temos que ter uma alegria tremenda. Se ele curar, ele curou. Se ele não curar, ele também não curou, mas ele vai continuar sendo um Deus. A questão é que eu estou na presença dele. E esse homem teve essa atitude. Ele jogou, levantou de um salto, diz a palavra no verso 50, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero pedir para você hoje, você vai pegar essa capa do seu passado, suja, fedida, que mostrava quem você era no seu passado, porque essa capa aqui mostrava quem ele era no passado. Quem que ele era, queridos? Um mendigo.
cego que não conseguia ver. Primeiro, cego. Segundo, mendigo. E outra coisa, nessa época, quando uma pessoa era cega, ou nascia com algum defeito, ou era cego por alguma coisa, eles era maldito, porque alguém na família pecou. Ele era considerado alguém pecador. Alguém na família pecou e veio essa maldição sobre a vida dele. Quem pecou, Jesus? Ele, o pai dele? Não, esse daqui ele está assim para que meu nome venha a ser glorificado. Lembra desse texto? Então sobre ele existia uma maldição, sobre ele existia uma rejeição. Novamente eu quero falar para você nesta manhã, se você está aqui, ou se você está nos assistindo, deixe essa capa fedida para trás e pule, salte, larga o teu passado, deixa lá para trás. Verso 51, aí ele chega até Jesus, e Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Cara, essa pergunta é uma pergunta que às vezes nós chegamos diante de Jesus, e Jesus está falando assim: o que você quer que eu te faça? Agora preste atenção, o homem era mendigo, certo? Perdão, cego, mendigo, correto? Chega até Jesus, e Jesus, queridos, Jesus não sabia o que ele queria? Yes ou não? Jesus não tinha todo o poder? Ele não é Deus, não era Deus em carne? E Jesus para e fala assim: o que queres que eu te faça? Eu fico imaginando essa cena, tipo, a cara de Jesus. O que você quer que eu te faça? Eu não sei fazer a cara de Jesus, mas... tipo, entendeu? Deixa eu ver qual vai ser a resposta desse cego. O que um cego iria querer na frente de Jesus? O que, queridos? Só que você não pode esquecer que o texto diz que ele era mendigo. Mendigo fazia o quê? Mendigava. O quê? Moedinhas. Então significa que ele não tinha condições financeiras. Significa, queridos, que ele poderia chegar ali e falar: Jesus, é o seguinte, manda aí 1 milhão na minha conta que tá bom demais. Correto? Concorda comigo? Jesus chega para ele e fala assim: deixa eu ver o seu coração. Deixa eu olhar para o teu coração. Deixa eu ver o que você realmente quer. Ele poderia chegar diante de Jesus. Jesus fala assim: olha, veja. Não é verdade? Veja. Mas aí Jesus faz uma pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? E a resposta foi imediata, queridos. Verso 51, perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? A resposta diz assim: respondeu o cego: mestre, torne a ver. Mestre, Rabi, eu quero ver novamente. Então significa que um dia ele viu. Significa que um dia ele conseguiu ver as coisas. Porque o texto diz aqui: que eu torne a ver. E muitos de nós estamos cegos espiritualmente, agarrado nessa capa da nossa religiosidade, agarrado nessa capa do nosso passado, e estamos cegos. E nós temos que encontrar com Jesus e falar: Jesus, eu quero ver novamente. Eu quero ter a minha visão espiritual aberta. Mas aí que diz o texto: que eu torne a ver. Um cego diante de Jesus fala assim: eu quero ver. Aí, verso 52. Vocês estão comigo? Muito bem. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te... Olha só, preste atenção, queridos. Vai, a tua fé te salvou. O texto não diz aqui ser curado. Veja, não fala isso. O texto aqui diz assim: o que você quer, mestre?
eu quero ver novamente. Olha o diálogo. E Jesus diz para ele assim: vai, a tua fé te salvou. Não poderia ser igual nós fazemos aqui? Alguém está doente? O Senhor, e cura, Pai, derrama, Senhor, e olha que ele veja, Senhor, e a gente fica meia hora orando com a pessoa. E o pior de tudo é que a gente sai: você está vendo? Não. Aí volta. Às vezes a oração tem que ser tão simples, e nós queremos que, que a pessoa vem, bota a mão na nossa cabeça e chacoalha nós. E Jesus foi simples. O texto diz assim: tua fé te salvou. Olha só, a salvação em primeiro lugar. No encontro que ele teve com Jesus, a primeira coisa que Jesus deu para ele foi a salvação, foi a vida eterna. O ver foi um milagre, um gift, um presente de Jesus. Vocês entenderam isso? O que mais importa é a nossa vida eterna, é a nossa salvação. O que acontecer daí para frente é presente que o papai está dando para nós. Jesus para ele e fala assim: vai, já manda ele embora, vai. Não, Jesus, vai embora, a tua fé te salvou. Jesus não gastou tempo com ele. Vai lá para a igreja que tem de manhã café da manhã, tem pisca-pisca, luzinha, fumacinha, tem não sei o que, tem ar-condicionado e tal. Jesus, eu fico pensando em Jesus hoje no nosso meio, ia passando assim, ó. Você não vê Jesus gastando tempo com ninguém. Jesus só, bora. Parava durante a multidão e ensinava a multidão. E vamos embora. Quem quiser, meu amigo, vem atrás de mim. Sigam-me os bons. Vamos embora. Esse texto, o Senhor diz assim: vai, a tua fé te... Ponto. E continua. E imediatamente tornou a ver. Tornou a ver. Novamente ele consegue ver. E o texto diz que foi imediatamente. E tudo isso está relacionado, queridos, à fé desse homem. A tua fé te salvou, a tua fé te curou. Naquele momento em que ele clamou por Jesus, não viu Jesus, ouviu Jesus, viu que a oportunidade estava passando por ele, e ele falou: eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu não posso perder essa oportunidade. Começou a gritar, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, para, eu quero ver, Senhor. O texto diz assim: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele ficou curado por causa da fé desse homem, a fé que ele teve, queridos. A fé é a certeza das coisas que eu não... É a certeza das coisas que eu não... Fala, igreja. Vejo. O cego não via, mas... Lembra do texto? A fé é a certeza das coisas que eu não vejo, mas espero. Deu para entender? Eu não estou vendo, eu estou sentindo. O vento está soprando. Eu estou sentindo a presença de Deus. O vento está soprando. Epa, ele está aqui. Então o que eu vou fazer? Deus, eu estou aqui. Jesus, eu estou aqui. Olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Oh, Jesus está te chamando. Meu amigo, Jesus está me chamando, tá? O pastor gritou aqui, olha, Jesus está aqui. Meu amigo, pula, salta, vem para frente e fala: me dá, eu quero. É Ele. E aí ele diz assim: a tua fé te salvou. Imediatamente ele foi curado. Agora preste atenção nesse texto, que continua dizendo assim: imediatamente tornou a ver. E aí continua: e seguia Jesus estrada afora. Olha só esse texto. Ele foi curado, ele recebeu a bênção e não deixou Jesus. Ele seguia Jesus como um testemunho vivo daquilo que Deus fez na vida dele. E por onde Jesus ia, ele ia indo atrás.
Porque muito problema, queridos, é que nós buscamos a bênção de Deus, recebemos a bênção de Deus, recebemos a cura de Deus, recebemos aquilo que nós temos buscado de Deus, e quando nós recebemos, quando nós aceitamos, quando nós recebemos a bênção, sabe o que acontece, queridos? Nós desaparecemos da presença de Jesus, nós largamos Jesus. Mas esse homem não. A Bíblia fala que a fé dele salvou ele, a fé trouxe a cura para ele, e ele recebendo a cura, logo que ele foi curado, a palavra de Deus diz que ele começou a seguir Jesus por onde Jesus ia. Porque, queridos, ele sabia que a bênção estava ali, que a salvação estava ali, ele seguia Jesus e não abandonava Jesus. E esse tem sido o nosso problema, que nós queremos a bênção, queremos milagres, queremos cura, queremos money, queremos casamento, queremos filhos, queremos, e quando nós recebemos, nós o abandonamos, não somos mais o mesmo. Quando nós temos aquilo que nós queremos, tanto buscamos diante de Deus, nós abandonamos Ele. E a palavra que diz que ele seguia Jesus estrada fora. Aonde Jesus ia, ele estava ali, queridos, testemunhando de um milagre que Jesus fez na vida dele. Porque esse aqui poderia chegar e falar assim: olha, ei, eu sou Bartimeu, filho de Timeu, que eu era cego, mendigo, pedia dinheiro em tal lugar, assim, olha, eu tenho endereço, eu tenho CPF, Social Security, eu tenho minha família é essa aqui, olha. As pessoas sabem do meu testemunho, sabem quem eu sou, sabem o que Deus, como eu era. E agora eu estou aqui para testemunhar o que Jesus, aquele cara lá, está vendo aquele lá, que está aqui falando para vocês? Eu sou testemunho vivo do que ele fez na minha vida, porque eu não conseguia ver, mas principalmente porque eu não tinha salvação, eu era um maldito, sobre a minha vida existia uma maldição. As pessoas olhavam para mim como um maldito, como uma pessoa cheia de pecado, desprezado. As pessoas passavam por mim, e aqueles que tinham misericórdia de mim jogavam uma moedinha para mim, ou davam um sanduíche para mim. Eu ficava ali abandonado. Eu precisava da ajuda das pessoas, que as pessoas pudessem chegar, pegar na minha mão e me direcionar e me levar para a minha casa. Por algumas vezes fiquei abandonado nos lugares, pegando chuva, sol, frio, porque não conseguia achar meu lugar. Mas hoje eu estou aqui testemunhando daquilo que Deus fez na minha vida, que Jesus fez na minha vida. Eu sou um testemunho vivo do que Jesus pode fazer. Você tem sido abençoado pelo Senhor, não o abandone. Seja um testemunho vivo, fiel daquilo que Deus fez e faz na sua vida. Transmita isso. Transmita isso para as outras pessoas. E seguia Jesus pelo caminho. E agora eu falo novamente para você: quais são as oportunidades que você tem perdido? Jesus está passando por você. Você tem sentido o vento, o perfume dele, e tem ficado calado? Porque você prefere estar envolto nessa capa de mendigo, de pessoa que vive num vitimismo? O seu passado é que te alimenta, que te faz com que você ande? É o seu passado, quando as pessoas chegam e falam: você, eu mesmo, ó vida, aos céus. É tempo de largar essa capa suja e viver em novidade de vida. Novamente, não perca a maior oportunidade que você está tendo. E a maior oportunidade, queridos, é quando Jesus passar. Existe um outro texto na palavra, que é Zaqueu, que está lá em Lucas 19, verso 1. A palavra de Deus aqui nos conta sobre Zaqueu, um pecador, cobrador de impostos, de baixa estatura, rejeitado pelos seus compatriotas porque era um cobrador de impostos. Mas esse homem ficou sabendo que Jesus iria passar. E novamente está Jesus e a multidão que seguia ele. E por onde Jesus passava, aquela multidão estava ao redor dele. E as pessoas que tinham uma baixa estatura, com certeza não iriam ver Jesus. Agora, esse homem, no seu posicionamento social, como um homem de posse,
ele escuta que Jesus está vindo e ele tinha algo no seu interior, ele tinha algo que machucava ele. E para ver Jesus ele só tinha uma oportunidade, que era subir numa árvore. E naquele momento ele não ligou para quem as pessoas iam pensar dele. Ele não ligou, queridos, daquilo que iam falar, ou a seu posicionamento social, ou se ele era amado ou rejeitado pelas pessoas. Quando ele ficou sabendo que Jesus iria passar, ele subiu numa árvore e ficou quieto ali esperando Jesus. E novamente o texto diz que Jesus está junto com a multidão e está passando. Preste atenção. Bartimeu clamou, gritou, e Jesus parou. Amém? Aqui Jesus está passando e o texto diz que Jesus parou. Aquele homem em cima de uma árvore, por ser quem ele era, no posicionamento que ele não ligou para quem ele era, do seu posicionamento, da sua vida social, ele para. E o texto diz que Jesus olha para ele. Talvez esse encontro de Jesus, olho no olho de Zaqueu, possa para Zaqueu ter demorado ali, queridos, uma eternidade. Você já pensou você olhando nos olhos de Jesus? Jesus olhando para você e falando assim: cara, eu conheço você. E aí, a palavra não diz que Jesus foi até Zaqueu. Novamente, Jesus para e diz uma frase assim: desce, que hoje eu vou dormir na tua casa. Entenderam? Jesus está passando. Existe uma oportunidade. O que você vai fazer? Como que você vai chamar a atenção de Jesus? Quais são as oportunidades que você tem perdido? E eu quero falar para você: não perca a maior oportunidade do mundo, a de entrar no céu. A maior oportunidade do mundo que existe para mim e para você é a de entrar no céu. De entrar no céu pela porta da graça, que ainda continua aberta. A porta da graça, amados, continua aberta ainda. E Jesus está passando e te dando a oportunidade de você o aceitá-lo, de você falar: estou aqui, Jesus, gritar, ter a salvação e entrar no céu. Céu, queridos, tem que ser o meu destino e o seu destino. Mas novamente eu volto a repetir: essa porta da graça está prestes de se fechar. E quando se fechar, não haverá mais oportunidades. Lucas capítulo 13, versos 23. Você que tem a palavra de Deus e quer abrir, por favor. Lucas 13, 23. Ele disse: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele respondeu: porfiar por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai da família se levantar e fechar a porta, e começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo, ele vos disser: não sei de onde vós sois. A porta ainda continua aberta. Mateus 24, 37. O louvor pode ir subindo, por favor. Mateus 24, 37, por favor. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Vamos lá? Até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. A palavra de Deus nos diz, queridos, que quando Noé está com a sua família e todos os animais dentro da arca, o próprio Deus
fechou a porta e não tinha mais como abrir. Essa porta da graça ainda continua aberta. Falo para você nessa manhã, Jesus está passando. Não perca a maior oportunidade do mundo, a de entrar no céu. Jesus está passando. Qual vai ser o seu posicionamento hoje? Jesus está aqui. Qual será o seu posicionamento hoje? Ficar calado? Ficar de boca fechada? Cuidado, porque um dia essa porta vai se fechar e aí nós não teremos mais oportunidade. Nós vamos? Iremos para o céu. Amém? Vamos estar preparando a nossa Santa Ceia, queridos. Primeira Santa Ceia do ano.